porque apesar da gente falar hoje coisas técnicas, conselhos, da gente falar muita coisa secular aqui na nossa reunião, nós precisamos da graça e da sabedoria do céu, porque Deus nos dá graça para prosperar. Deuteronômio 8:18 diz que não diga o homem que adquiriu riqueza na força do seu braço, porque é Deus que dá o dom de adquirir riquezas. E nessa noite eu gostaria muito de orar para que Deus trouxesse sobre nós esse dom, o dom de adquirir riqueza, o dom de adquirir riquezas. Não sei se você tinha vontade de ter esse dom, né? Mas Deus dá, ele existe, e nós podemos orar e pedir a Deus para que ele se manifeste na nossa vida. Então, feche os seus olhos agora e faça uma oração comigo, pedindo a Deus para falar conosco nessa reunião, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, porque, Pai, o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Senhor, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise mundial, Senhor, eu peço sabedoria do céu sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos irmãos que me ouvem, para nós podermos receber do Senhor o conselho do que devemos fazer, como devemos fazer. Pai, a nossa esperança está no Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, a nossa sabedoria é o Senhor, a direção da nossa vida é o Senhor. Pai, essas pessoas que estão comigo online são empresários, empreendedores, profissionais. Pai, são autônomos, são pessoas que de alguma forma, Pai, têm o seu negócio, sua profissão, e nós precisamos da sua direção agora. Declaramos que o Senhor é o dono do nosso negócio. Declaramos que o Senhor, Deus, é o nosso patrão. Nós somos o gerente, o administrador, o mordomo que o Senhor colocou para cuidar daquilo ali. Por isso nós precisamos que agora o Senhor venha intervir e dar a direção clara daquilo que é a tua vontade, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Fala com cada um de nós, ensina-nos sobre a tua palavra, usa o Senhor nos dando princípios para esse momento. Nós precisamos de muita sabedoria, graça e milagre. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu sei que a maioria de nós, de vocês, de nós todos, né, eu estou me colocando junto com vocês porque eu estou me identificando. Eu não tenho empresa, sou pastor, né, mas eu me identifico com cada um dos irmãos agora. Isso me deixa assim, um coração muito apertado de ver o que está acontecendo na nossa nação. Nós estamos, no mundo como um todo, nós estamos passando por um período de pandemia mundial. O mundo inteiro está sendo abalado por causa dessa enfermidade, desse vírus, e a maioria das pessoas não sabem exatamente o que fazer. Existe, né, no Brasil especificamente, eu vou me referir ao Brasil, porque é a grande maioria do Brasil, um jogo político, e esse jogo político ele acaba influenciando na economia e na saúde do povo. Existe uma divisão no Brasil em que parte acha que tem que voltar porque tem que cuidar da economia, então parece que essa parte não está pensando na saúde do povo. E existe parte do Brasil que está pensando na saúde do povo, que tem que ter o bom senso, que tem que cuidar, que tem que pensar e tudo mais. E parece que essa parte não está pensando na economia. E você que é empresário, que é profissional liberal, que é empreendedor, que é patrão, que paga imposto, que é profissional, que é autônomo, que tem seu negócio, que é grande ou pequeno empresário, não importa. Eu sei que você está angustiado, esse tempo fechado, muita gente está tentando abrir devagarinho, fazer de alguma forma. E é possível que você esteja com o coração bastante preocupado, ansioso. É normal. Irmãos, existe uma dose de ansiedade que ela é normal, ela não é errada. Existe a preocupação do zelo, do cuidado, que é normal, ela é certa. Existe aquele medo, não é? Aquele medo que não te deixa ultrapassar quando não é seguro. Ele é bom, ele é salutar, mas aquela ansiedade acima da média, aquela preocupação acima da média, aquele medo crônico, isso não é de Deus, e isso talvez seja pior do que o coronavírus ou do que os problemas econômicos. E o meu intuito de chamar vocês para essa reunião agora é exatamente porque eu creio que Deus quer fazer o povo dele passar por isso, sair do outro lado de outra forma, sair do outro lado inteiro, sair do outro lado
abençoado. Domingo passado eu dei uma palavra na igreja e eu disse assim: a crise não anula a promessa. A crise não anula a promessa. E daquele domingo para cá eu tenho orado muito pelos irmãos que são empreendedores, empresários, profissionais, autônomos, e às vezes eu vou ter que repetir todas essas profissões. Você que está aqui comigo se encaixa num desses quadros, e à medida que eu falar, você sabe que é com você que eu estou falando. Então, meus irmãos, eu chamei vocês para essa reunião porque eu tenho uma palavra de Deus, para te dar hoje, mas eu tenho também direções seculares, direções técnicas, de gente estudada, de gente preparada do que fazer em momento de crise, o que o empresário, o que o empreendedor, o que um autônomo, um profissional liberal, um homem de Deus que está no ramo dos negócios, que paga, o que ele deveria fazer num momento como esse. Então, hoje, nós vamos fazer esta reunião, mas nós não vamos conseguir te falar tudo. Então, nós vamos ter essa reunião hoje e vamos ter uma próxima na semana que vem. Vai depender de qual vai ser o efeito dessa reunião. Se vocês gostarem da reunião, nós continuamos a semana que vem, fazendo uma segunda reunião. Eu estou chamando esse grupo hoje de Empreendedores da Luz. Pessoas que são da luz e querem empreender no reino de Deus, cumprir o propósito, entendem por que foram chamados, pessoas que acreditam que Deus chamou você para prosperar, ter riquezas, porque Deus tem um propósito. É com você que acredita que Deus chamou você para ser alguém que tem recursos, que é rico, que é próspero, porque as duas coisas são diferentes. Porque você tem uma visão, você tem a luz de Deus de como fazer o propósito de Deus acontecer nessa terra. É com você que eu quero começar a falar nessa noite, e esse grupo Empreendedores da Luz, pode ser que ele se torne um ministério, um grupo lá na frente, né? Mas vamos pensar nisso agora não, vamos trabalhar o momento que nós estamos vivendo. Como vocês estão nesse período da crise? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, a palavra de Deus e a sua fé esteja controlando suas emoções, esteja fazendo você acreditar que o Senhor é fiel e justo. E Ele vai nos dar graça. Agora, irmãos, não é uma mágica. Nós não vamos passar por essa crise, sair do outro lado como vencedores, num passe de mágica. As coisas não acontecem assim. Deus está usando esse período para tratar. Ele está tratando com o ímpio, Ele está tratando com a igreja, Ele está tratando com as famílias, Ele está tratando com os maridos, Ele está tratando com as esposas, está tratando com pastores, com líderes, com crentes. Ele está tratando com os empresários, com os empreendedores, Ele está tratando com todos os homens de negócio do reino de Deus, com todas as mulheres de negócio do reino de Deus. E Deus chamou você para essa reunião porque Ele quer falar com você a respeito disso. Como você está lidando com o negócio que Deus te deu, com o negócio que Deus colocou na sua mão para você administrar. Se você é de Deus, eu acredito, né, que todos que estão conosco talvez sejam um cristão, mas pode ser que entre nós tenha alguém que ainda não é crente, não está numa igreja, mas eu vou lidar com você como um irmão, tá bom, querido? Já vou profetizar na sua vida isso. Você que talvez está conosco, convidado, talvez ainda não é um cristão, você agora, eu vou colocar você como nosso irmão. Irmão, se a sua vida pertence a Deus, a sua família pertence a Deus, o seu negócio pertence a Deus. Então Ele é o seu patrão. Se Ele é o seu patrão, como está sendo gerenciado isso? Você tem perguntado para Ele como gerir os negócios que Ele te deu? Porque Deus, Ele vê nas pessoas dons e talentos, e segundo os dons e talentos que as pessoas têm, Ele confia propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero que você pegue isso e anote como uma palavra profética que eu estou te entregando na sua vida nessa noite. Sua empresa, seu negócio, sua profissão, seu empreendimento, seu projeto, é um projeto que Deus te deu. Faz parte de um propósito que Deus tem para a sua vida. E para ele ter êxito, sucesso, você precisa ouvir de Deus as direções claras. Deus vai usar a palavra, Deus vai usar profissionais capacitados, gabaritados da área para te instruir. Deus vai usar conselheiros para dizer para você o que fazer. Por mais que você tenha experiência, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha know-how, esse é um tempo que Deus quer fazer você corrigir o seu plano de voo,
rever as suas rotas. Esse é o tempo que Deus quer fazer você olhar para as suas metas e ter uma noção. Bem, muitas pessoas estão dizendo que essa crise, uma crise mundial, nós não vamos voltar da forma diferente. E eu ouvi uma expressão que eu quero cancelar ela nessa noite. Ouvi uma expressão de um jornalista da CNN, da CBN, que diz assim: no final dessa pandemia, dessa crise, haverá mais falidos do que falecidos. Em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, não haverá falidos no nosso meio, não haverá falecidos no nosso meio. Se alguém ficar enfermo, Deus vai curar, e todas as empresas, negócios, empreendimentos dos irmãos, caso entre em crise, passe por dificuldade, eu creio que Deus vai dar a válvula de escape e vai dar a saída em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Sabe uma coisa, abri meu coração, uma coisa que me levou bastante a orar pelos empresários? Nós temos na nossa igreja vários irmãos que são empresários. Um deles é o Rafael, do Petrúcio. Eles têm restaurantes, né? O Petrúcio da irmã Eva, e eu vi ele falar alguma coisa na internet e o meu coração ficou partido e eu comecei a orar muito por eles, pelo empresário, pelo empreendimento deles, pelos restaurantes deles e tudo mais. E então, Rafael, só você e para sua família, eu estou dando essa palavra hoje especial para vocês. O negócio de vocês faz parte do projeto de Deus na vida de vocês. Se ouvir de Deus, ouvir das pessoas que Deus colocar para falar com vocês, vocês vão ver que a coisa vai sair do outro lado e vai sair bem em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Se você tiver com a sua Bíblia aí na nossa meditação, eu gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu não vou ler todo Lucas capítulo 15, porque para a gente ganhar tempo. Acredito que todo mundo já conhece. Se você não conhece, você vai ler Lucas capítulo 15 e você vai entender o que eu vou falar. Bispo, por que você vai usar Lucas capítulo 15? Nessa pandemia, nessa quarentena, as empresas estão fechadas, os escritórios estão fechados, as pessoas não estão podendo ir trabalhar, o governo está dizendo que tem redução salarial, os ganhos, quem não vende não tem lucro, quem não produz não tem lucro, e eu sei que está todo mundo perdendo. Mas para mim, irmãos, quando eu olho para uma crise, eu acredito que crises são oportunidades disfarçadas. Samuel comentou comigo de um livro, quando ele estava na faculdade. Samuel é formado em administração, e ele comentou comigo de um livro, de alguém que escreveu um livro com esse título, se eu não estiver enganado. Depois você comenta aí, Samuel, se é esse mesmo livro. Crises são oportunidades disfarçadas. Então, eu queria dizer isso para você. Nessa crise, Deus quer mostrar para nós oportunidades. Oportunidades. Como assim, bispo? Calma. Primeiro você tem que fazer uma avaliação. E é o que eu vou fazer aqui. Avaliação de perdas. Não podemos pensar que nós nunca vamos perder nada. Infelizmente, na vida, nós sempre vamos passar por perdas. Um ente querido que morre, alguém que muda para longe, um negócio que não dá certo, às vezes algo que é roubado, algo que a gente some, perdas. E as perdas, a ameaça das perdas, as perdas nos assustam, as perdas mexem conosco, as perdas, elas nos apavoram, mas quando nós aprendemos a lidar com as perdas e tiramos as lições e os ensinos das perdas, então o que acontece? Nós vamos aprender, nós vamos crescer. Ô Sandro Lúcio, no final você faz a pergunta, porque se eu parar agora, atrapalha o raciocínio aqui, mas guarda essa pergunta para o final, tá bom? Todos que tiver pergunta, deixa para o final, por favor. Então, quando nós aprendemos a lidar com perdas, entendemos as causas das perdas e aprendemos a lidar com as perdas para minimizar as perdas, nós podemos restaurar as perdas. Amém? Nós podemos restaurar as perdas. Como assim, bispo? Calma lá. Todo mundo nessa crise deve estar perdendo dinheiro. Negócios, funcionário, espaço, oportunidade. Tem um irmão da nossa igreja, que a minha esposa comentou comigo, que ele investiu numa coleção, ele mexe com moda, ele investiu na coleção agora, outono e inverno, quase R$200 mil.
E a hora que a coleção estava pronta, veio a quarentena, fechou tudo. E quando terminar a quarentena, já vai ter passado a época de vender. Possivelmente, ele vai ter uma perda grande, né? Tem um lugar aqui que eu sempre como comida, aqui perto de casa. O rapaz tinha 20 funcionários. Ontem eu fui lá comprar, ele está com 3. Mandou 17 funcionários embora e ele teve uma perda, porque diminuiu muito. Ele vendia pratos especiais, agora está vendendo marmitex. Ele teve uma perda. Então, veja bem, que tipo de perda você está tendo? Que tipo de perda você está tendo? Eu sei de alguns negócios, de alguns irmãos que eu conheço, que são empresários, que está fechado, e está quase arrancando os cabelos da cabeça, porque você não prestou serviço, não produziu, não teve entrada, e os seus compromissos estão vencendo. E eu sei que muitos estão tendo perdas também. Mas que tipo de perda? Quando nós olhamos para as perdas, e olhamos para a palavra de Deus, e aprendemos com a palavra de Deus que tipo de perda, e por que elas vieram, e como podemos reverter essas perdas, primeiro olhando para o espiritual, depois para o natural, nós podemos reverter essa crise. Nós podemos reverter essa crise. Eu pedi para você abrir em Lucas 15. Lucas 15 conta 3 parábolas. 3 parábolas. Lucas 15, do versículo 3 até o versículo 7, conta a parábola da ovelha perdida. Então essa parábola, ela diz que um pastor de ovelhas, e aqui eu quero que você esqueça pastor de igreja, pense em alguém que criava ovelhas, um fazendeiro que tinha 100 ovelhas. Vamos pensar com a mente de empresário, mente de empreendedor, mente de negociante, mente de profissional liberal. Agora, nós vamos falar de forma espiritual, mas olhando para uma mente administrativa, amém? Então esse fazendeiro, ele tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma. Ele perdeu 1% do que tinha. Seu patrimônio foi consumido em 1%. Bispo, por que ele perdeu? Por que esse homem perdeu uma ovelha? Diz o texto aqui que Jesus propôs uma parábola e disse o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai buscar a que se extraviou até que a encontre? E assim que a encontre, coloca por sobre os ombros, cheio de júbilo, rumo para casa, e ao chegar reúne com os amigos vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. A Bíblia, a parábola, que é uma história que Jesus usou para ilustrar, ela não diz o motivo da perda da ovelha. Se era a ovelha rebelde, que furou a cerca, mas perdeu. Aqui a gente percebe que talvez, e só talvez, esse fazendeiro não prestou atenção 100%. Esse fazendeiro não prestou atenção 100%. Esse fazendeiro, como um empreendedor, um empresário, um administrador, ele não prestou atenção 100%. E ele perdeu 1% porque ele prestou atenção 99%. Nós estamos no momento que nós temos que estar muito antenados para o que está acontecendo. Se nós não prestarmos muita atenção, nós podemos perder 1%, 10%, 20%, 30%. Gente, como homens de Deus, nós temos que estar atento ao que está acontecendo. Nós não podemos basear a nossa fé, mas os nossos negócios nós temos que basear pelo secular. Os negócios, as decisões, como está o mercado, isso sim tem que nortear as nossas decisões. Nós não podemos tomar decisões administrativas apenas olhando para o espiritual, mas a nossa fé tem que ser baseada pela palavra de Deus. Entretanto, as nossas decisões, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo. Qual é a tendência, como é que está acontecendo, o clima, o tempo, a data do ano, as datas comemorativas, nós temos que estar atentos. Esse homem perdeu 100%. E por que ele perdeu? Porque ele não prestou atenção. Ele sabia onde estava 99. De repente, ele sentiu falta de uma. E ele perdeu 1%. Pode parecer pouco. Mas se ele tivesse 100 milhões de reais e perdesse 1 milhão, você ia achar que era muito. Você ia pensar que era muito. E ninguém perde tudo de uma vez, começa de pouco. Então, é um momento que
todos nós precisamos aprender a prestar atenção. Aprender a prestar atenção. Então, a primeira parábola fala de um homem que perdeu 1% do seu negócio, do seu patrimônio, porque ele não prestou atenção. A segunda parábola diz o seguinte, é a parábola da dracma perdida. Dracma era uma moeda. Essa moeda, dracma, naquela época, que se fosse hoje, ela valeria mais ou menos R$2.000. R$2.000. Então, olha só, a parábola diz assim, ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, aqui daria o que? R$20.000, se fosse para o câmbio de hoje, mas na época tinha outro valor, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, proclama, alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida, e eu vos asseguro de igual modo que há grande júbilo na presença dos anjos. Olha só, essa mulher era uma investidora, ela mexia com dinheiro. Eu tenho pessoas que sempre estão conosco, não sei se o Nelson ajuda está nessa live com a gente, o Nelson, ele é investidor da Bolsa. Pessoas que investem dinheiro, muitas vezes, pode perder nos seus investimentos. Tem gente que investe em carro, tem gente que investe em fazenda, tem gente que investe em gado. Essa mulher tinha aqui uma espécie de um investimento, uma poupança de 10 dracmas, tipo R$20.000. E ela perdeu uma dracma, ela perdeu R$2.000. Ela perdeu 10% do capital que ela tinha. 10% do capital essa mulher perdeu. É uma investidora que perdeu 10% num dia. É de assustar. Você já viu o pessoal da Bolsa, quando dá aqueles negócios lá na Bolsa, lá, que assusta todo mundo? Gente do céu, a pessoa fica desesperada. Ela perde lá 3, 4% num dia. Essa mulher perdeu, num dia, ela perdeu 10% do capital dela, do investimento dela. Por que ela perdeu? Bom, a parábola nos dá alguns sinais. Primeiro, estava escuro. Ela tinha coisas ocultas na vida dela, na casa dela, no âmbito, no campo, no raio de trabalho dela. Ela não tinha clareza de tudo o que ela investia. Ela teve que acender uma luz, porque tinha lugares escuros, ocultos na casa dela. Ela teve que pegar uma vassoura para limpar, porque tinha sujeira na casa dela. Sabe, coisas ocultas são aqueles negócios mal feitos, investimentos que você não tem muito conhecimento, que você às vezes vê o outro ganhando, entra. Vocês lembram da avestruz? Que um falava ganhava, o outro nem sabia, entrava lá e você lembra como foi? Então, isso são coisas ocultas. Sabe o que é sujeira? Às vezes é a sonegação, às vezes é a injustiça que a gente pratica com um funcionário ou com um negócio, a gente passa os outros para trás, são sujeiras no negócio. Essa mulher perdeu porque estava sujo, estava escuro. Quando ela acendeu a luz e varreu, quando ela limpou e trouxe luz, ela achou de volta o investimento dela. Você tem prestado atenção 100% do seu negócio? No seu negócio tem alguma área obscura? Como está a administração? Como está os funcionários? Como está a questão das finanças? Como está contas a pagar, a receber? Como está a gestão? Como está os impostos? Você tem um bom contador? A nossa igreja tem uns contadores tão jóia. Se você não tem um contabilista bom, eu posso te indicar pessoas boas. Você não dá conta de fazer essa gestão? Você precisa de um administrador, porque talvez essas áreas escuras ou sujas é por falta de gestão. Porque não tem gestão. Coisas não resolvidas. Sabe aqueles problemas que você vai deixando, a procrastinação, coisas que você tem que ir lá, às vezes na Receita, no governo, lá no resolver com o INS, resolver na prefeitura, você vai deixando as coisas acumuladas, são as sujeiras. E isso faz você perder dinheiro. A falta de atenção no mercado, não estar antenado, faz você perder dinheiro. Mas vem a terceira parábola, que diz o seguinte, essa eu não vou ler, eu vou só resumir. Um homem tinha 2 filhos, e um dos filhos resolveu pedir ao pai a metade da herança, que ele tinha direito. Ele chegou para o pai e falou, pai, me dá a minha parte da herança, a metade, e eu quero ir embora. Ele pegou a metade da sua herança, foi para uma terra bem distante, e a Bíblia diz que lá ele gastou tudo absolutamente, ele quebrou, ele faliu, que ele foi cuidar de porcos, cuidar de chiqueiro, ele dava comida para os porcos, e ele
estava com tanta miséria que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam. E aqui nós temos 3 retratos numa só parábola. Nós temos 3 parábolas que contam 3 histórias. Numa história nós temos um retrato, noutra história nós temos outro retrato, e nessa última parábola nós temos 3 retratos. O primeiro retrato é do filho pródigo. O filho pródigo pediu a sua herança. Então ele pegou 100% da sua herança, do que ele tinha direito, foi para uma terra, e porque ele foi irresponsável, ostentou, comprou o que não precisava comprar, comprou para mostrar para os outros o que não precisava mostrar, preferiu comer, beber, foi dissoluto, preferiu vestir, não foi administrador, ele perdeu tudo. Tem muito empresário assim, irmãos. Compra o carrão sem ter condição, tem aquela casona, mora nos jardins, pagando aluguel, vive com roupas de marca, telefone i10, i11, i12, i não sei o quê. E ele não tem condição, não tem realidade para aquilo. Dissolutamente, sem sabedoria. O texto diz que ele pecou porque ele se prostituiu. E às vezes nós estamos, se a sua empresa é de Deus, ela é santa. E se você não está usando o lucro de forma santa, você está profanando aquilo que Deus te deu. Você está tornando impuro aquilo que Deus santificou. Porque se você orou para Deus te dar a sua empresa, agora você tem que lidar com ela com os princípios do reino de Deus. Estão entendendo? Estão entendendo, meus irmãos? Eu quero muito que você preste atenção no que eu estou te falando, que eu estou te dando princípios do céu. O jovem rico, ele perdeu 100% do que ele tinha. Foi uma perda. Por quê? Irresponsabilidade. Ele foi irresponsável. Ele gastou mais do que ele tinha, do que entrava. Ele comprou e ele fez financiamentos que ele não podia pagar. Agora ele se enrolou. Perdeu tudo. Mas tem um retrato do pai do jovem rico. O pai do jovem rico não estava morto. Então ele teve que pegar metade do que tinha, dar para o filho. Ele perdeu, porque o filho gastou tudo. Ele perdeu a metade do que tinha, perdeu 50%. O pai do jovem rico perdeu 50%. 50%. 50%. E por que ele perdeu 50%? Dificuldade. Nós estamos falando aqui de empreendedorismo. Tira a sua cabeça de pastor, de líder lá da Bíblia. Olha, imagina o pai do jovem rico como um empreendedor, como um administrador de uma fortuna. E ele tem os filhos trabalhando com ele. Ele é o presidente da empresa. Ele não pode dar tudo que os filhos querem na hora que quer, gente. Não funciona assim. A vida não é assim. Por mais que ele tivesse o dinheiro, ele não podia ter dado. Por quê? O filho tinha direito? Tinha, mas não tinha maturidade. Tem coisa que a gente tem direito e dever. O filho não sabia quais eram os deveres dele, lidar com a responsabilidade daquilo que era a fortuna, a herança, o capital dele. E o pai sabia disso. E o pai confiou na mão de um filho imaturo, até irresponsável, coisas muito sérias. Tem muito empresário indo pro buraco porque confia na mão de gente sem condição, sem responsabilidade, sem maturidade para fazer isso. E ele perdeu 50% do seu patrimônio, da fazenda dele, 50% ele deu para o filho e ele perdeu. Mas tem o terceiro retrato, que é o irmão mais velho do filho pródigo, o irmão mais velho. E o irmão mais velho do filho pródigo não perdeu nada. Ele não perdeu nada. O irmão mais velho ficou na fazenda, seguro, continuou trabalhando. Ele não perdeu um centavo. Nada, nada, nada. Mas ele não estava feliz. Você conhece o final da história. O irmão mais velho não estava feliz. Pelo contrário. Triste, amargurado, ranzinza. Eu acho que o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo, era aquele camarada que estava cheio de gastrite, ansiedade, preocupação, não dormia direito, tentava fazer de tudo, podia fazer de tudo, podia ter de tudo, mas vivia angustiado, pensando no dinheiro, pondo preço em tudo, valor em tudo. E tem muita gente assim, que tem posses, mas não é feliz, porque não sabe qual é o propósito, por que Deus te deu a riqueza que você tem. E olha, tão ruim como perder 1%, perder 10%,
perder 50%, perder 100% tão ruim é você ter e não saber usufruir. Não saber qual é o propósito. Para o irmão mais velho, dinheiro, coisas, valia mais do que pessoas. Então, para ele, a esposa dele tinha preço, porque quando ele dava um presente para a esposa, certamente ele falava quanto custou. Uma viagem, ele ficava falando quanto custou. Quando fazia uma festa, ele não fazia festa, mas se fizesse, ia dizer quanto custou. Se comprasse um relógio celular, falava quanto custou. E quando você dá um presente ou faz alguma coisa para o seu ente querido, sua esposa, seus filhos, sua família, ou para alguém que você presenteou e você fica falando o valor, é porque você está dizendo que aquela pessoa custa aquilo. Você está pondo preço, valor de dinheiro nas pessoas. Você está dizendo que pessoas têm menos valor do que coisas. E na mente empresarial isso é muito comum de acontecer. Não devia. Não devia. Porque por mais que nós estamos falando de negócio, pessoas valem mais do que coisas. Muito bem. Olhando para as 3 histórias, todos eles, menos um, resgatou de volta o que perdeu. Diz a Bíblia que o pastor conseguiu encontrar a 100ª ovelha. Por quê? Porque ele foi atrás. Ele não ficou de braço cruzado. A vida, a dor, a crise, a pandemia, o coronavírus, o governo. Ai meu Deus, pedi, agora só tem 99, diminuir, encolhi. Não! Ele pegou as 99, colocou num lugar seguro, quer dizer, ele avaliou. Daqui a pouco você vai ouvir sobre isso. Ele se reorganizou, 99 está segura? Então vou atrás da 100ª. E ele teve uma ação. Ele teve uma ação administrativa. Ele teve que sair para procurar, encontrou e ele teve uma ação de restauração. Colocou nos ombros e trouxe de volta. Ele conseguiu minimizar o prejuízo. Ele trouxe de volta a 100ª ovelha. No final, a experiência foi o que ficou. Mas não ficou o prejuízo. E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo essa noite, que é empresário, empreendedor, profissional liberal, homem e mulher de negócio. Eu quero profetizar que no final dessa crise, você vai ter muita experiência e não prejuízo em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém comigo? Se você olhar para a mulher da dracma perdida, ela também conseguiu minimizar a perda. Ela encontrou, ela foi atrás, ela resgatou. Ela tinha perdido num dia, mas no outro ela achou. Por quê? Porque ela trouxe luz, ela trouxe um conserto, ela limpou, ela se reorganizou. Meus irmãos, esse tempo agora de quarentena, de pandemia, é um tempo que Deus está te dando para você avaliar, reorganizar e redefinir sua vida profissional como um todo. Daqui a pouco você vai pegar uns conselhos tremendos sobre isso, gente. Aquela mulher fez isso, ela parou e falou, peraí, tem sujeira. Então o que a gente faz? Identificou onde estava o problema, buscou a solução. Está escuro, identificou o problema, buscou a solução. Então você precisa olhar. Você sabe o que foi a perda de uma dracma para aquela mulher? A oportunidade para ela botar a luz dentro de casa e limpar a casa. Sabe o que foi para o pastor a perda de uma ovelha? A oportunidade para ele ficar um cara mais atencioso e prestar atenção 100%. A crise é uma oportunidade disfarçada. Agora vamos para a história do filho pródigo. O filho pródigo perdeu tudo. Mas olha só, ele não conseguiu restaurar o negócio dele. Mas Deus, quando ele se arrependeu e quando ele consertou a vida pessoal dele, Deus deu a oportunidade para ele começar de novo. Você está entendendo? Não se desespere, porque talvez nessa crise Deus pode até mudar o seu ramo de negócio. Talvez um vai fechar porque não era de Deus, ele vai te dar outro. Mas você tem que prestar atenção que o filho pródigo, ele fez uma análise pessoal, ele consertou a vida dele por dentro, pessoalmente, ele consertou com Deus, ele consertou com a família, e Deus deu uma nova chance para ele. Quando ele chega lá na casa do pai, o pai restaura a posição dele, dá um anel, uma capa e sandália, coloca de novo como filho. Ele chegou lá para ser empregado. E tem gente que quebra, que fale, que vai vender picolé na rua. Era esse o entendimento do filho pródigo. Eu vou voltar para casa do meu pai, porque é melhor estar lá do que aqui, um emprego melhor. Mas por causa da decisão dele de consertar,
Deus deu uma nova chance para ele, e ele pode voltar para a fazenda, para aquele negócio que ele havia desprezado. Eu conheço gente que não estava satisfeito com o negócio que tinha, quis mudar de ramo, quebrou. Mas Deus deu uma nova chance. Deus deu uma nova chance. O pai do filho pródigo, ele resgatou o filho. Ele não resgatou 50% da fortuna, mas ele resgatou o filho. E tem horas, irmão, que a família vale mais do que o dinheiro, sim. No ramo empresarial, ele tem que entender isso. Às vezes, muito dinheiro pode até fazer a nossa família se perder. E Deus sabe o tanto que nós precisamos. Então, a ganância pode ser perigosa. A ganância pode ser perigosa. Eu sei que você está preocupado. Ah, bispo, eu não estou falando em ganhar muito, não. Eu estou falando em ficar vivo e sobreviver. Calma, 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 calma. Se você muda os seus valores, mesmo que você perca 50%, você vai continuar com a sua força lá. O fazendeiro, o pai do filho pródigo, ele não perdeu tudo, não. Pelo contrário, você percebe que ele continuou prosperando. E é capaz que quando o filho pródigo voltou, aquilo que ele tinha já tinha multiplicado de novo. Calma, calma, você não é o filho pródigo. Se você é o pai do filho pródigo, fique tranquilo. Agora, o irmão do filho pródigo, esse não perdeu nada, mas não estava feliz. O pai dele vai falar com ele estava fazendo conta de cabrito. O pai mandou matar um boi, o pai estava vendo uma coisa muito maior e ele estava vendo uma coisa muito pequena. Ele estava dizendo que o irmão dele valia menos do que um cabrito. Para ele, coisas valem mais do que pessoas. Então, você tem que pensar, a sua angústia está no dinheiro, está no seu emprego, por quê? Aonde está o seu coração, ali está o seu Deus, diz a palavra de Deus. Aonde está o seu coração? Se o seu coração está no Senhor, calma, calma, esfria a cabeça, respira fundo, vamos nos voltar para a palavra e para aquilo que os especialistas e entendedores falam, que Deus vai nos dar a válvula de escape. Deus vai fazer um milagre? Vai. Mas não é automático. Olha, você se lembra que há 2 domingos atrás eu falei sobre a crise não anula a promessa? E eu entreguei 3 palavras proféticas. Uma eu disse é necessário passar, para que você e eu aprenda aquilo que Deus quer que a gente aprenda. E eu disse que a terceira palavra era Deus vai até permitir você ir lá embaixo, mas Ele vai te trazer por cima. Você lembra de Pedro, quando anda sobre as águas? E a última palavra que eu quero que você pegue ela nessa noite, que é diante da necessidade, não vá embora, não desista. Não desista. Por quê? Porque será maravilhoso o que Deus tem para fazer na sua vida. Diga comigo, vai ser maravilhoso o que Deus tem para fazer na minha vida. Diga, vai ser maravilhoso o que Deus tem para fazer na minha vida. E quando eu uso essa frase, eu estou falando da pesca maravilhosa. E a pesca maravilhosa era 4 empresários que passaram por uma crise terrível. Mas Deus fez algo maravilhoso quando eles aprenderam a lição. Mas antes de continuar, eu quero que você reflita no que eu falei. Essas 3 histórias que eu te contei. O pastor das ovelhas, o fazendeiro das ovelhas, ele perdeu 1%, porque não prestou atenção. Aquela mulher investidora, ela perdeu 10%, porque tinha coisas ocultas, sujeira, coisa errada, negócio não resolvido. O filho pródigo perdeu tudo, porque foi irresponsável, foi dissoluto, gastou mais do que devia. O pai do filho pródigo perdeu 50% porque confiou na mão de uma pessoa insensata aquilo que devia confiar na mão de pessoas maduras. E o irmão do filho pródigo não perdeu, mas não estava feliz. Não estava feliz, gente. Não é só não perder. Nós precisamos fazer com que aquilo que Deus tem para nós, a prosperidade e a riqueza, também dê sentido à nossa vida. Amém? Então você está em qual? Você está perdendo aí? Você está onde? Você está no 1%? No 10%? No 50%? No 100%? Ou você não perdeu nada, mas não está feliz? Ou você perdeu 12%, 30%? Ou você nem calculou ainda as suas perdas? Calma, se você prestar atenção, assim como esse rapaz, o jovem rico, assim como o pai do jovem rico, assim como o fazendeiro das ovelhas, assim como a mulher investidora, pode haver uma restauração na sua vida. O que que a parábola do pastor e as 100 ovelhas ensina? O que a parábola da mulher que perdeu a dracma ensina? E o que a parábola do filho pródigo ensina? Todos eles se voltaram para Deus em primeiro lugar.
tiveram atitudes naturais, tiveram atitudes técnicas, tiveram atitudes sábias, mas em primeiro lugar, voltaram-se para Deus. Quando aquele pastor saiu para procurar a 100ª ovelha, ele saiu acreditando que ia encontrar. Quando aquela mulher resolveu limpar a casa e acender a luz, ela fez isso porque ela acreditava que ela ia encontrar. E o filho pródigo, quando ele saiu daquela pocilga e foi para casa do pai, porque ele sabia que algo melhor iria acontecer. E o pai estava esperando ele no portão, porque sabia que o filho ia voltar. Não perca a sua fé. Em primeiro lugar, não perca a sua fé. A crise vai passar e Deus vai fazer algo maravilhoso. Mas eu quero te dar alguns conselhos agora técnicos. Talvez a nossa live ainda tenha aí mais uns 10 minutos. E se ela interromper, eu chamo vocês todos para entrar de volta, que nós vamos começar a falar de uma parte técnica. Eu vou chamar para entrar conosco aqui agora um administrador de empresa, que é o pastor Samuel. O pastor Samuel é meu filho, ele é formado em administração e ele dá consultorias em empresas. Ele tem uma firma de consultorias de empresa e ele tem uma firma que trabalha com viagens. Então, Samuel, eu queria chamar você para entrar na nossa live agora, para você estar conosco aqui, ok? Entra com a gente aí, Samuel. Tem como você entrar? Vamos lá. Solicita aí a entrada. Deixa eu ver aqui como é que faz para te receber. Essa parte eu não ensaiei com você. Entra aí, Samuel. Gostaria que você compartilhasse alguns conselhos conosco. Visualizar. Samuel. Adicionar. E vamos ver, aguardando Samuel entrando. Entrando, Samuel. Aceitei, tá aqui. Conectando, Samuel. Aí Olá. está. Samuel, ele é dono da UR Consultorias e da Mauei. Ele tem duas empresas que ele fundou. Ele também trabalha na nossa igreja, na parte administrativa da nossa igreja, nos ajudando ali. Samuel, também Graças você para essa live. paz. Você tem conselhos tremendos para dar para nós, empresários, empreendedores. E depois do Samuel, nós vamos vir para o terceiro tempo, tá bom? Então, Samuel, eu queria que você falasse para nós como transformar crises em oportunidades, ou como lidar com momentos de crise com a nossa vida de empreendedor, de empresário. Bom, primeiro, boa noite, graças e paz para todo mundo. Como o Bispo já falou, eu, além de pastor, também sou empresário, né? E sou microempresário ainda. Todos nós estamos sofrendo com a questão da pandemia. E uma das minhas empresas é da área mais afetada, que é a área de turismo, né? A gente teve muito cancelamento no mundo inteiro e provavelmente vai ser a área mais difícil de se recuperar. Mas eu vim para a gente dar algumas dicas em relação não à área de turismo, mas à área de consultoria. Eu tenho, como você falou, uma empresa onde eu vou nas empresas e faço isso que eu vou fazer agora. Ajudo as empresas a resolver os problemas que elas tiverem. Eu costumo dizer que eu sou um resolvedor de problema. Então, já aproveito para fazer um merchan. Se você tiver algum problema na sua empresa, me chama que eu vou te ajudar a resolver. Mas eu quero dar algumas dicas que vão servir tanto para pequenos empresários quanto para grandes empresários, né? Algumas dicas que podem servir para os dois. A primeira dica que eu queria dar é justamente para os empresários aproveitar essas oportunidades que estão vindo de maneira disfarçadas. Como o Bis falou, eu recomendo um livro que chama Oportunidades Disfarçadas, é do Carlos Domingos, tem até o volume 1 e o volume 2. Nesse livro ele conta histórias de empresas que no meio de grandes crises conseguiram não apenas superar a crise, mas crescer muito mais. Vou dar um exemplo para vocês. A Coca-Cola, na época da Segunda Guerra Mundial, ela teve grandes problemas, porque é pior do que está sendo a pandemia agora, a recessão era muito mais forte, as pessoas não só não podiam sair de casa, como não tinham dinheiro, era guerra mesmo, muita gente morrendo, aquela coisa toda. A Coca-Cola, então, resolveu ver aquilo como uma oportunidade dela crescer e se expandir para o mundo inteiro. A Coca-Cola fez uma promessa nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial, que ela ia levar a Coca-Cola para onde houvesse soldados americanos no mundo, ao mesmo preço que os americanos compravam lá nos Estados Unidos, vamos dizer que fosse $1. O que ela queria fazer com isso? É óbvio que se a Coca-Cola fosse vender Coca-Cola ao mesmo preço que ela ia vender nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, ela ia ter prejuízo, porque era muito mais caro, principalmente num período de guerra, onde poucos transportadores logísticos podiam levar mercadoria, etc. Então, ela levar essa mercadoria ao mesmo preço, a curto prazo, né,
a uma mente pequena ia ser gastar um dinheiro que ela não tinha. Não estava entrando a renda naquela época, não estava entrando a receita naquele período, e ela estava gastando um dinheiro que ela não tinha. Mas qual que foi a visão da Coca-Cola? Criar um sentimento de patriotismo e de que as pessoas olhassem para a Coca-Cola e vissem que a Coca-Cola estava do lado do povo, estava do lado do governo, estava do lado certo da guerra. Isso então mesmo. A Coca-Cola fez uma promessa que ela pudesse levar a Coca-Cola para todo lugar do mundo. Ela não tinha como fazer isso logisticamente. Entrou o governo americano, ajudou ela, e a Coca-Cola expandiu de poucos países que ela atendia para todos os lugares do mundo. Não tem um lugar que você vá no mundo hoje que você não encontre Coca-Cola a um preço muito acessível. Quando a gente vai para a África, a gente vê, o que a gente acha mais estranho, na verdade, é ver isso, que lá a Coca-Cola é muito barata. E foi através dessa crise que a Coca-Cola conseguiu se expandir para o mundo inteiro. Então, aproveite essa crise para você se fortalecer. Ou procure essas oportunidades que estão disfarçadas para você crescer. Vocês viram o que a Ambev está fazendo? Nós crentes não bebemos, né? Mas a Ambev fez um negócio muito legal, que a Ambev está crescendo a marca dela, mesmo que aparentemente ela esteja perdendo dinheiro. A Ambev parou de fabricar as bebidas que ela fabrica e começou a fabricar álcool em gel para doar para os hospitais. Todo mundo que está vendo isso, mesmo que não consuma o produto da Ambev, começou a admirar a Ambev. A Ambev viu nesta oportunidade uma maneira de crescer, de se fazer mais conhecida, de fortalecer a sua marca. Então, a primeira dica que eu dou para você é aproveite esse tempo para ver uma oportunidade, para fortalecer a sua marca nesse período que você poderia diminuir, mas você pode crescer. Inclusive, o Pastor Kleber pode te ajudar muito nessa questão de marca, de branding. Samuel entra de novo. Vamos lá, Samuel. Muito bem, irmãos. Estamos voltando. Samuel, cadê você? Eu vim aqui só para te ver visualizar, aceitar, adicionar, aguardando a conexão, já conectando. Muito bem, está entrando. Vamos continuar de onde paramos. Aí, pessoal, divide o pessoal voltar, hein? Nós tínhamos 250 pessoas, já tem 170 de volta, daqui a pouco estamos lá. Continua, Samuel, estava uma bênção. Bom, então dizia que a primeira dica é que você aproveite esse tempo para você crescer. De repente você está vendo alguma coisa que outra pessoa não está vendo e você pode ter aí uma oportunidade de crescimento. Segunda dica, inove e resolva problemas. De repente todos nós estamos preocupados porque a maneira como a gente fazer as coisas não está funcionando nesse período e pode ser que talvez nem volte a funcionar. Então, por que não criar novas oportunidades, entrar em novos mercados, criar novas maneiras de você vender o seu produto? Eu sei que a Kézia está nos assistindo, a Kézia, por exemplo, fez isso. Quem não sabe, a Kézia faz bordados, né, panos de prato e coisas para cozinha, coisas nesse sentido assim para casa. As máscaras, aliás, ela não fazia as máscaras. O que a Kézia começou a fazer? Ela começou a fazer as máscaras, que é algo que está todo mundo precisando, que está todo mundo agora investindo nisso. Inclusive os governos. Né? Talvez você pode pegar a sua confecção e começar a fazer fazer máscaras em grande escala para vender para o governo, para vender para hospitais, alguma coisa nesse sentido. Então, inovar, começar a resolver os problemas. Todos os meus professores na faculdade costumavam dizer que os profissionais do futuro não são os profissionais de TI, não são os profissionais de gastronomia, não são médicos, não são advogados, são quem vai resolver problema. As pessoas que deram certo no mundo, que conseguiram fazer crescer suas empresas, são pessoas que identificaram problemas e começaram a resolver esses problemas. Exatamente. E se um problema existe, alguém vai pagar para resolver esse problema se você tiver a solução. Então, comece a investir em resolver problemas. Se você não está conseguindo ver como uma saída para essa crise, olhe para o lado e veja que problema que tem perto de mim que eu posso resolver e que eu poderia resolver para outra pessoa, para mais alguém. E assim nascem as empresas, assim nascem as soluções. Né? Tem até uma propaganda, não lembro agora de qual empresa, que diz assim, o mundo não é movido por respostas, o mundo é movido por perguntas. Então, se nós tivermos essas perguntas existirem, nós podemos vir com as respostas. Terceira dica que eu quero dar, faça promoções. Um lucro menor nesse período é melhor do que lucro nenhum. Tem muito empresário pensando assim, não, eu não posso abaixar o preço, eu não posso diminuir, eu não posso perder muito, estou perdendo demais. E porque você está mantendo a mesma condição que você tinha antes. Talvez agora é hora de baixar um pouco a margem de lucro,
de tentar talvez ganhar um pouco menos, mas ganhar no volume, ou pelo menos de não ter perda. De você conseguir ao menos pagar os seus custos fixos, seus funcionários, seu aluguel, suas contas básicas ali, para você não ter muitas perdas ou para você não ter perdas que vão levar você à falência. Então, comece a fazer promoções. Venda 2 por 1, dê entrega grátis, faça alguma coisa que atraia o olhar do consumidor para a sua empresa. Este é um ótimo momento para você ser lembrado. Mais do que nunca, o que as empresas vão ganhar nesse período, mais do que o lucro em si, é a lembrança das pessoas lembrarem da sua empresa depois que esse período passar. Exatamente. Quarto conselho que eu te dou: esteja online. Quem está online não está sentindo a crise na mesma proporção de quem não está online. Se você tem uma empresa de comida, faz hoje o seu cadastro nos apps de entrega para você poder entregar. Né? Eu sei, por exemplo, tem gente que tem restaurantes que vendem só almoço. É uma boa oportunidade para você começar a vender o jantar também. Se você já tem a sua estrutura de restaurante, fica parado à noite, comece a vender jantar por entrega, para você, pelo menos nesse período, você ter um pouco mais de renda. Fazer caldo, jantinha, né? Fazer caldo, jantinha, cachorro-quente, todas essas coisas básicas, que você já tem a estrutura lá do restaurante, você pode só usar o que você já tem. Ah, eu não trabalho com comida, trabalho com outra coisa. Contrata um motoboy, faz uma parceria com alguém e trabalhe por entrega, ou você mesmo entregue. Quem está entregando, quem está vendendo no WhatsApp, está continuando vendendo. Não na mesma proporção, mas continua vendendo. Quer ver uma outra dica boa? Se você for lá no Google, assim que terminar a live, e colocar Google Meu Negócio. Digita no Google desse jeito, Google Meu Negócio. Você vai fazer um cadastro no Google e o Google vai te indicar para as pessoas, sempre que alguém colocar, por exemplo, comida em Goiânia. E aí você, se você tem um restaurante, você cadastra lá as palavras-chave comida em Goiânia, as pessoas, quando digitarem isso, vai aparecer a tua empresa. E é de graça. Você pode ter o marketing do Google de graça. Sempre que alguém buscar, não sei qual que é a tua empresa, vamos supor joias. Se alguém colocar joias em Goiânia, prata em Goiânia, spa em Goiânia, estética em Goiânia, se você fizer seu cadastro, colocar lá as palavras-chave direitinho, o Google vai te promover de graça. Você não precisa nem pagar para ele fazer isso. Quinta dica. As reservas que os empresários juntam são para esses momentos. Não tenha muito receio de usar suas reservas. Claro que eu não estou dizendo para você gastar de maneira descontrolada. Mas se você tem reservas, é para esse momento que serve. Se você não tem reservas, outros pontos, talvez esse ponto não vai ser muito importante para você nesse momento, vai ser um pouco tarde, mas você pode começar a juntar uma reserva, mas a reserva existe justamente para isso. Se você não tinha reserva, você já sabe que quando passar a crise, você precisa começar a fazer uma reserva. Se você já tem, aproveite a sua reserva para você não ter que postergar pagamentos, para você não ter mais problemas ou problemas mais difíceis do que o que você está tendo agora. Sexta dica, projete as despesas e as receitas que você vai ter durante esse tempo parado. Você, empresário, sabe quais são os seus custos fixos? Quanto de dinheiro você vai precisar ter para você manter funcionando a sua empresa no básico, nesses próximos meses, no próximo mês, nos próximos 2, 3 meses. Se você não sabe disso, você precisa saber como é que você vai manter seu negócio aberto se você não sabe quanto ele custa para você, quanto você gasta com ele. Então, você precisa saber, você precisa separar o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, o que são os gastos da sua empresa e o que são os gastos da sua casa. Você precisa saber quais são essas variáveis. Quanto custa a sua empresa hoje? Sétima dica, sétimo conselho, né? Você pode adiar alguns pagamentos. Tanto bancos quanto os impostos dos governos federais, municipais, estaduais, eles estão permitindo você adiar os pagamentos. A maioria dos pagamentos que seriam feitos agora em abril vão poder ser adiados para outubro e assim, consequentemente, né, subsequentemente. Também os pagamentos em banco. Os bancos estão dando 60, 90 dias para você pagar compromissos que fossem vencer agora. É importante lembrar que você não vai ser isento do pagamento. Se você postergar o pagamento, quando chegar outubro, para quando você postergar, você vai ter que pagar 2. O deste mês que atrasou e o do mês lá de outubro que você já ia ter que pagar. Então, tome cuidado ao postergar os pagamentos para não virar uma bola de neve. Mas se preciso for, você tem esta flexibilidade para você ter um pouco de fôlego, para você poder respirar. Então, se você está com muitos boletos, converse lá com o banco, ou se for do governo, converse com o seu contador.
para ele te orientar como você vai fazer isso, para que você possa postergar esses pagamentos e ter um pouco mais de fôlego, caso você tenha outros compromissos mais urgentes agora, como folha de pagamento e coisas nesse sentido. Também é importante, oitavo conselho, corte os custos que sejam agora desnecessários nesse momento. Então, talvez você estava planejando fazer uma reforma na empresa. Não é o melhor momento. Talvez você tenha funcionários que estão parados e você pode dar férias para eles, por exemplo, e você já adianta, para que lá na frente você não tenha que dar de novo. Lá na igreja, nós fizemos isso com todos os nossos funcionários que podiam ter férias. A gente deixou bem poucos trabalhando, só para não parar mesmo as atividades necessárias, e os outros, quase todos, nós demos férias para eles, para que a gente não tenha que dar de novo lá na frente. Então, tente ver custos que são desnecessários nesse momento, que você não precisa. E cortar mesmo custos que você veja que são excessivos nesse momento, que estão trazendo pouco retorno para você. Às vezes você faz um investimento de marketing e você não sabe nem quanto cada real que você gastou em marketing retornou para você em receita. Você também precisa saber disso. Às vezes você gastou R$100 em marketing e teve 150 de receita. Não justifica. Justificaria se você tivesse gastado 100 e tivesse 1.000 de receita. Então, essa relação é importante para você saber o que é gasto necessário e o que é gasto que você pode cortar nesse momento. E por último, nono conselho, os bancos estão oferecendo linhas de crédito para empresas que têm faturamento menor a 10 milhões de reais anual, e essas linhas de crédito estão indo até mais ou menos 500 mil reais, você tem aí quase 48 meses para pagar, os juros são bem baixos, e pode ser uma alternativa para quem não está tendo receita nenhuma nesse momento. É a melhor alternativa? Não é. Mas, se você precisa, é uma maneira de você não quebrar, de você não ter que fechar a porta permanentemente ou alguma coisa assim. Vocês viram que das 9 conselhos que eu dei, os 4 primeiros conselhos foram conselhos que você já pode aplicar hoje aí na sua empresa, você já pode começar, são fáceis. Não diria fáceis, mas você é capaz de fazer. Os últimos 5 conselhos, talvez você possa precisar de uma ajuda. E aí, claro, quero aproveitar para fazer um pequeno merchan de que se você precisa de ajuda na gestão do seu negócio, chama a UR Consultoria. A gente tem pacote bacana que pode te ajudar e que pode te ajudar a saber quanto você ganha, o que você gasta, qual é o seu custo fixo, a colocar preço na sua mercadoria. Tem gente que não sabe colocar preço na sua mercadoria. Eu posso ajudar a fazer isso, a organizar a sua empresa, especialmente nesse momento de crise. Todos nós podemos inovar e empreender nesse momento. Até quem vende, por exemplo, até quem tem ferragista. Você pode entregar parafuso, martelo, fita isolante na casa das pessoas. Tenho certeza que você pode se destacar no meio, porque são poucas ferragistas hoje que entregam em casa. Se você começa com esse serviço, você vira pioneiro. Aproveite essa crise para você colocar em prática uma ideia que você tinha há muito tempo e ainda não tinha tido como colocar. Talvez este seja o melhor momento de a gente fazer como Moisés fez, tirar a água da rocha, né? Esse é o perfil do empresário brasileiro, ele geralmente faz isso. Mas conte conosco para ajudar você. O Bispo vai falar daqui a pouco sobre uma ideia que nós estamos tendo de reunir os empresários, os empreendedores da igreja local. E aí a gente também vai estar lá no grupo e a gente quer criar treinamentos quando acabar a pandemia, presenciais, ou também online, para empresários que contando com outras ajudas, com outros networks. Espero ter ajudado e se você precisar, manda um WhatsApp para a gente. Samuel, podemos usar o seu WhatsApp para montar um grupo de empresários e empreendedores e autônomos da igreja. Esse pessoal que está conosco aqui agora tem 232 pessoas. Podemos usar o seu WhatsApp para montar esse grupo? Posso pedir para todo mundo mandar um WhatsApp para você e você montar um grupo para a gente poder divulgar o trabalho um do outro, interagir, dar conselhos e usar esse grupo para que haja os profissionais, quem precisa às vezes de um pedreiro, quem precisa de uma ferragista. Com certeza. Com certeza. Pode sim. Então me manda aí seu número que eu sempre esqueço. Eu vou digitar aqui para todo mundo ver. Espera aí, que eu vou digitar aqui. Que aí todo mundo já pode anotar e vou falar também. É 62, né? 99158 6839. 99158 6839.
todo mundo que é empresário, mesmo se você for de fora também, manda pra gente, vamos criar uma rede de empreendedores, de empresários, de comerciantes na nossa igreja, e a gente pode até expandir, pode usar isso para evangelizar, pode usar isso para tanta coisa, né? Muito bem. Obrigado, Samuel. Foi muito bom o que você falou, e você é melhor para falar que eu, porque você falou 9 princípios em menos de 25 minutos, e eu falo muito mais. Obrigado, meu filho. Você é uma bênção. Aprendi com o senhor. Amo você. Obrigado, gente. Também te Beijo. amo. Fica comigo aí na live que eu vou precisar de você. Estaremos aqui. Se tiver alguma pergunta também que eu possa ajudar, tamo junto. Tá, pessoal, nós vamos sortear os 2 livros da seguinte forma, então. Você manda um WhatsApp para o WhatsApp do Samuel, 991586839, DDD 62. Nós vamos criar um grupo, o nome desse grupo vai ser Empreendedores da Luz. E para todo mundo que mandar o WhatsApp do Samuel, dizendo, você tem que pôr no seu WhatsApp seu nome e o que é a sua empresa, o que você faz. Então, nós vamos sortear esses 2 livros. 2 pessoas que mandar o WhatsApp Samuel, nós vamos abrir o grupo vai chamar Empreendedores da Luz, e no grupo, depois que a gente abrir o grupo, nós vamos sortear esses 2 livros. Esse grupo é para a gente poder estar conversando com os irmãos, divulgando, e quem sabe promovendo isso que o Samuel falou, treinamento, desenvolvimento, reciclagem para empresários, empreendedores, autônomos, profissionais liberais, homens e mulheres de negócio. Amém? Tá. A Kézia deu a ideia de fixar o comentário com o meu número. Vou fazer isso agora, Kézia. Tem que fazer o telefone do meu pai. Vou subir lá e vou fazer. Gente, obrigado. Um abraço. Só repetindo o número, 62991586839. Um abraço. Muito bem. Então, meus irmãos, vocês viram aí dicas preciosas para trabalhar. Eu recebi hoje do pastor Kleber. O pastor Kleber, ele tem uma empresa, chama Lima e Muniz Design e Estratégias. E o Kleber trabalha nessa área de design, de estratégias, e ele me mandou aqui um material fantástico que ele fez, chamado Estratégias que sua empresa pode adotar em tempos de pandemia do Covid-19. Eu vou colocar lá no grupo esse material que ele colocou para você ler, para você avaliar, e para você poder fazer lá a sua avaliação em cima dos princípios que ele fez. O Samuel, ele estava lá embaixo, agora ele veio aqui para fazer isso, tá bom? Muito bem. Então, esses conselhos que o Samuel deu foi muito bom, excelente conselho. Nós aprendemos muito com essas estratégias que ele trouxe para nós, mas eu queria voltar você lá no princípio, em cima daquilo que nós falávamos a respeito das perdas. Eu sei que agora você está pensando só em perdas, mas quais são as suas perdas? Que tipo de perdas você está tendo? Que valores de perda você está tendo? Você virou a câmera. Aí. Que tipo de perdas você está tendo? Que percentual de perdas você está tendo? Eu queria dizer para você o seguinte: eu confio na palavra de Deus, ela é infalível. E lá diz que aquele fazendeiro das ovelhas, ele recuperou as perdas, porque ele se voltou para Deus. Lá diz que aquela investidora recuperou o investimento perdido, porque ela fez aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. A Bíblia diz que aquele jovem rico, aquele jovem pródigo, o filho pródigo, ele pôde ter uma nova chance, porque ele consertou com Deus e consigo mesmo. O pai do filho pródigo. Todos eles. E no final, o irmão do filho pródigo entendeu através do pai qual era o sentido de tudo aquilo que eles tinham. Bem, eu queria profetizar na sua vida que Deus vai fazer algo maravilhoso. Se você olhar para a pesca maravilhosa, só para a gente encerrar, a pesca maravilhosa, havia 4 empresários. André e Pedro, Tiago e João. Eles tinham 2 barcos de pesca. E foi um dia que eles não pegaram nada. Nada deu certo. E havia uma multidão cobrando, uma dificuldade, e eles não pegaram nada. Tudo que eles fizeram deu errado naquela noite. Mas quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que Jesus viu 2 barcos na praia, entrou em um barco, pregou para o povo, depois falou para o barco de Pedro, vai lá para o meio. E quando chegou lá no meio, falou, lança a rede de tal lado.
O Pedro, na hora, titubeou, mas disse: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. A surpresa foi tão grande, a pesca foi tão maravilhosa, que o barco dele ia afundar. Não cabia dentro do barco dele, preste atenção nisso, não cabia dentro do barco dele, o tanto de peixe que ele ia pegar. Então ele teve que chamar outro barco. Por que que Jesus fez uma pesca acontecer para um barco que não podia conter? Porque Jesus viu 2 barcos quando chegou na praia. Jesus está vendo o seu barco, Jesus está vendo o meu barco, Jesus está vendo o barco de cada um de nós, irmãos. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão. Ele não vai deixar seu barco vazio. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida profissional, na sua empresa, no seu negócio. Mas você precisa fazer como aquele fazendeiro, você precisa fazer como aquela mulher, você precisa fazer como o jovem rico, como o pai do jovem rico. Você precisa fazer como Pedro e o Tiago. Amém? Eu queria orar por você agora. Eu queria pedir para Deus colocar no seu coração o que ele colocou no coração daquele fazendeiro. Eu queria pedir para Deus colocar no seu coração a decisão que aquela mulher tomou. Vou fazer um conserto, uma limpeza, trazer luz aqui que está oculto. Vou pedir, você tem coragem de pedir para Deus colocar no seu coração o que ele colocou no coração do filho pródigo? Uma avaliação pessoal. Será que o problema da minha empresa não sou eu? Eu não quero trazer culpa e condenação para você, não. Mas talvez você precise consertar com Deus ou consigo mesmo. Você tem coragem de pedir para dizer para Deus: Senhor, coloque no meu coração o coração do pai do filho pródigo. Um coração perdoador, amoroso e disposto a dar uma nova chance para quem precisa. E tira do meu coração, pai, o coração do irmão mais velho do filho pródigo. Tira do meu coração o coração do irmão mais velho do filho pródigo. Posso orar com você? Eu vou pedir para você, por favor, colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos. Pai, eu oro agora pela vida de cada um dos meus irmãos. Cada um dos meus irmãos que me vem agora. E no nome de Jesus eu peço que o Senhor nos dê um novo coração. Que o Senhor tire de nós, ó Deus, todo o coração angustiado, preocupado, todo o coração desesperado, Senhor. E que o Senhor nos dê um coração que confia no Senhor, confia na sua palavra. Vem trazendo sobre nós um coração como aquele fazendeiro das ovelhas, um coração como daquela mulher que perdeu a dracma, um coração como o coração do filho pródigo. Senhor, de pessoas que resolveram fazer o conserto que era necessário para trazer de volta o resgate da prosperidade e gerar a riqueza que o Senhor tinha para eles. Dá-nos, ó Deus, o coração do pai, do filho pródigo, um coração perdoador, um coração não amargurado, um coração disposto a dar uma nova chance, um coração que restaura. Pai, dá um coração disposto a restaurar, porque eu creio que virão dias que o Senhor há de nos dar um coração de restauração, de empresa, de família, de negócio, de ministério. E tira de nós, Senhor, aquele coração que tinha o irmão mais velho do filho pródigo. Um coração que achava que coisas valiam mais do que pessoas, dinheiro vale mais do que gente, inversão de valores. Tira isso de nós, Senhor. Coloca em nós a motivação correta, o coração correto de confiar e depender do Senhor. Pai, nessa noite eu oro pelos meus irmãos. Eu apresento cada uma dessas empresas diante do Senhor. Senhor, eu repreendo essa ação maligna do diabo que até quer trazer bancarrota, falência, quebradeira, destruição. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada negócio, sobre cada empreendimento, sobre cada profissional, sobre cada empreendedor. E eu profetizo que o Senhor vai fazer algo maravilhoso, assim como o Senhor fez na vida daqueles pescadores, assim como o Senhor surpreendeu aqueles pescadores naquela manhã. Oh, Pai, quando terminar essa quarentena, o Senhor vai nos surpreender com uma nova estratégia do céu. E o Senhor também nos dará um coração generoso, porque o que o Senhor fará não será só na vida de um. O Senhor não esquece o barco vazio. O Senhor não esquece aquele que está longe. E o Senhor há de alcançar a empresa e o negócio de cada um daqueles que me veem. Nessa noite eu oro e declaro a bênção do Senhor sobre cada um. Em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, a olhar para essa crise e ver as oportunidades
que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos olhos abençoados, olhos de águia, de perceber oportunidades em meio a essa pandemia, essa crise. E muitos, Senhor, vão prosperar. Mas, ó Pai, eu creio no que a Tua palavra diz, que nós não vemos o justo mendigar o pão. Por isso eu repreendo a falência, a bancarrota, a quebradeira, e eu declaro o Senhor vindo e abençoando os negócios, a provisão, as finanças, a provisão, a profissão de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê